Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas. Hoje eu vou falar de forma resumida, ao menos tentar, sobre uma figura histórica da nossa política, Getúlio Vargas. Para alguns ele é considerado herói, para outros ele é considerado vilão. E hoje eu vou trazer os fatos do governo dele, algumas curiosidades, como ele chegou ao poder. E, mais uma vez, o meu objetivo aqui é sempre mostrar os fatos, o que de fato aconteceu e fazer com que vocês se interessem mais pelo assunto, pelo debate sério, para formar a própria opinião, sem achismo, sem paixão e nada do tipo, beleza? Não se esquece aí do like, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo para essa mensagem chegar para o maior número de pessoas. Vargas, antes da gente falar do governo dele em si, é interessante mencionar qual era o contexto político da época. O Brasil passava pela República Velha, chamada República Velha, e existia a política do café com leite. Resumidamente, o que era? Era um acordo entre o estado de Minas Gerais e um acordo com o estado de São Paulo. São Paulo representando o café, Minas representando o leite. A cada eleição, eles indicavam um candidato ou paulista ou mineiro para a presidência da República. E eles ganharam todas as eleições com esse acordo. Em 1926, o candidato paulista, Washington Luiz, ele foi eleito presidente da República e teria um mandato até 1930. Teoricamente, em 1930, ele teria que indicar um candidato mineiro, mas não foi isso que ele fez. Ele indicou um outro paulista, ele indicou Júlio Prestes e rompeu com esse acordo da política do café com leite. Minas Gerais rompeu com São Paulo naquele momento. O governador de Minas resolveu apoiar a candidatura da outra chapa, uma chapa formada por Getúlio Vargas à presidência da República e João Pessoa como seu vice. Curiosamente, a bandeira da Paraíba tem aquele nego no nome dela, que vem do verbo negar, porque na época eles negaram a candidatura de Júlio Prestes, e até hoje é a bandeira do estado. João Pessoa, uma outra curiosidade, ele foi assassinado em 1930, ainda no decorrer das eleições, mas não teve nada a ver com política, foi uma briga pessoal dele na cidade lá. Enfim, de um lado, Júlio Prestes, apoiado pela maioria dos estados brasileiros, e do outro, a chapa formada por Getúlio, apoiada basicamente por três estados: Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Obviamente, Júlio Prestes vence a eleição com ampla vantagem sobre Getúlio Vargas e tomaria posse em novembro de 1930. A partir desse momento, Getúlio começa a bolar um plano de tomar o poder, de tirar o Washington Luiz antes dele terminar o mandato e impedir que Júlio Prestes tomasse posse. Ele consegue fazer isso em 30. Ele dá um golpe de Estado, ele tira o Washington Luiz da cadeira presidencial, ele impede a posse de Júlio Prestes e ele se torna presidente do chamado governo provisório. Foi o primeiro momento do governo Vargas, que de provisório não teve nada. Ele chega em 30, se torna presidente de forma antidemocrática, mesmo tendo perdido a eleição. E a primeira coisa que ele faz é fechar o Congresso Nacional. O cara chegou e fechou o Congresso Nacional. Ele não queria mais a figura do Poder Legislativo opinando sobre a sua política. Ele começou a governar através de decretos e prometeu uma Constituição nova para o Brasil. Aquele tempo, a Constituição vigente era da Proclamação da República, de 1891. Enfim, o tempo vai passando, Getúlio governa de forma provisória, ele não convoca uma Assembleia Constituinte, ele não promulga nova Constituição, e em 1932 ocorre a Revolução Paulista, Revolução Constitucionalista de 32, no estado de São Paulo. O que era essa revolução, de forma breve? Vargas ele nomeava interventores nos estados, não existia a figura do governador mais, ele nomeava alguém do próprio interesse para governar os estados. Em São Paulo, ele nomeou um cara que não era paulista. E, além disso, ele não promulgou nenhuma Constituição. Então, de fato, ocorreu uma guerra civil no Brasil. Realmente foi uma guerra civil aquela revolução. Muita gente morreu. Para vocês terem ideia do que Vargas fez, nesse período ele mandou bombardear civis no estado de São Paulo. O cara literalmente mandou bombardear a população de São Paulo. Obviamente, as tropas do governo vencem essa batalha, mas Vargas, de fato, convoca uma Constituinte. E em 1934, 4 anos depois de ele chegar ao poder, ele promulga a primeira Constituição do seu governo, a Constituição de 34, que é a peça rara. Essa Constituição não agradava muito Getúlio Vargas. Ela
voltava com a figura do poder legislativo, do Congresso Nacional, ele tinha limite para governar e ele não gostou muito daquilo. Nesse momento começa o segundo ponto da era Vargas, o chamado governo constitucional, que na prática de constitucional não teve nada. Ele começa a ter um certo desgaste com o poder legislativo, ele não gosta da interferência do poder legislativo no seu governo. Economicamente, o que ele faz? O mundo passava, uns anos antes, ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York em 29. Então existia uma crise econômica muito forte naquele período. O que ele faz? O produto mais importante do Brasil naquela época era o café. Ele manda queimar várias e várias sacas de café para valorizar o preço do café no exterior. É isso que ele faz economicamente. Em 34 surgem dois grupos extremos os dois formavam oposição ao governo Vargas. O primeiro era a Ação Integralista Brasileira, formada por adeptos do fascismo de Mussolini, que estava crescendo muito no mundo naquela época. E o outro era a Aliança Libertadora Nacional. Eu olhei aqui porque fugiu o nome agora, mas tinha um viés comunista, era liderada por Luiz Carlos Prestes. O que acontece? Os dois batiam muito no governo Vargas. O grupo comunista, liderado por Prestes, eles tentam tomar o poder. Eles, de fato, através de uma luta armada, eles tentaram tomar o poder. O que ficou chamado como intentona comunista. As tropas do governo vencem de novo essa luta, eram muito mais fortes. E Vargas aproveita essa brecha de guerra para decretar estado de sítio, estado de guerra. E ele vê nessa brechazinha, na sua genialidade política, porque ele realmente era muito inteligente politicamente. E o que ele faz? Havia uma previsão na Constituição de 34 que em 1938 aconteceria uma nova eleição. Ele foi eleito presidente indiretamente em 34 e ele ficaria mais 4 anos. Em 38 ele teria que sair, porque não existia a previsão de reeleição. O que ele faz em 37? Ele cancela a eleição de 38. Ele usa essa brecha da luta e cancela de novo a eleição de 1938. O cara dá um segundo golpe em 7 anos. Ele acaba com a Constituição vigente, ela durou só 3 anos, para vocês terem ideia. Ele de novo fecha o Congresso Nacional, ele acaba com a figura do Poder Legislativo, ele manda abolir todos os partidos políticos do Brasil naquele período, acabou com todos, não existia mais nenhum, e decreta, na verdade, o chamado Estado Novo, a terceira fase da era Vargas, a fase mais autoritária do governo dele. E em 37, com o Estado Novo, aqui uma nova Constituição, agora de 37, apelidada de polaca, porque ela tinha base na Constituição polonesa da época. Basicamente, essa Constituição censurava muita coisa, o Estado passou a controlar a imprensa, Vargas gostava da intervenção estatal na atividade privada, palavras dele, inclusive, ele dizia que só a interferência do Estado na atividade privada levaria o Brasil ao avanço, ao progresso. Coincidência ou não, na realidade não tem nada de coincidência, muito parecido com o que o Mussolini fez na Itália uns anos antes, eu falei isso no primeiro vídeo. Enfim, o Estado agora passa a controlar diretamente a economia, o Estado interfere na liberdade individual de cada um, o Estado controla a propaganda. Existiam várias propagandas sobre Vargas naquela época, muitas vezes usando crianças. O que Mussolini fazia com as propagandas fascistas, o que faziam com Hitler na Alemanha, o que faziam com Stalin na União Soviética, são figuras ditatoriais que usavam a propaganda para se mostrar ao povo. Nesse período, Vargas cria vários ministérios, ele vai inchando o Estado, ele cria o Ministério do Trabalho, ele cria o Ministério da Educação, ele passa a criar uma grade única curricular para as escolas, todas no modelo que ele queria adotar. Nesse período ele cria também as leis trabalhistas, por exemplo, o salário mínimo, ele surge nessa época. E a mais famosa delas, a CLT, vigente até hoje no Brasil, curiosamente, ela é de 1943. Vargas, ele cria a CLT não porque ele era bonzinho, ele queria de certa forma um apoio da classe mais baixa brasileira, da população mais necessitada. Ele queria realmente ter essa ligação com a parcela pobre do Brasil. A CLT, eu falei isso também no primeiro vídeo, ela tem base muito forte na Carta do Trabalho do fascismo italiano, chamada de Carta del Lavoro. O Vargas, também nesse período do Estado Novo,
Ele cria a Voz do Brasil, que existe até hoje, um programa de rádio. Ele também começa a estatizar muita coisa, ele estatiza o solo, para vocês terem ideia. O solo brasileiro o cara estatizou. E vai seguindo de forma muito autoritária, não existia oposição, ele governava por meio de decreto e fazia o que ele bem entendia. O mundo passava, vocês vão saber disso, por um grande confronto nessa época, a Segunda Guerra Mundial. Vargas, ele por muito tempo ele flerta com o apoio ao eixo, porque ele gostava do Mussolini, ele gostava do jeito de governar do Mussolini, era um exemplo para ele. Tanto é que a Constituição de 37 é bem autoritária por isso. Só que com muita pressão interna de vários militares e indiretamente dos Estados Unidos, que o Brasil e os Estados Unidos eles possuem uma diplomacia histórica desde da época do Império, com o Dom Pedro II. Vargas, em 1943, ele declara guerra ao eixo, ele se une aos aliados. Curiosamente, a Alemanha chegou a atacar um navio brasileiro. O Brasil manda soldados, manda combatentes para a Itália, existe uma batalha na Itália que o Brasil vence. Infelizmente, vários soldados morreram. Em 45, a guerra acaba, os aliados vencem a guerra e os militares voltam com muito prestígio da Segunda Guerra Mundial. Eles estavam muito bem falados, muito bem vistos pela população brasileira. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, esse modelo autoritário de governo começa a se desgastar bastante, porque tinha Mussolini, tinha Hitler. Então a população começa a ter um certo receio, uma certa resistência com esse governo, esse modelo autoritário de Vargas. E em 1945, ele sai do governo, depois de uma pressão militar, ele larga a cadeira presidencial e o Brasil, a partir dali, passa por uma redemocratização. Esse foi o governo, a primeira era Vargas. Em 1951, ele é eleito presidente pelo voto popular, dessa vez, de forma democrática, e governa até 1954, quando ele se suicida. Mas isso pode ficar para um outro vídeo, era um outro momento da política brasileira, um outro momento histórico. Hoje eu quis focar mais nesse primeiro período dos 15 anos do governo Vargas, um governo ditatorial e autoritário que chegou através de um golpe. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link de um documentário fantástico sobre o Getúlio Vargas. Eu até aconselho que vocês assistam, é muito bacana. E é aquilo, meu objetivo aqui não é fazer a cabeça de vocês para nenhum lado, nenhum A, nenhum B, mas sim fazer com que vocês formem a própria opinião com base nos fatos em si, beleza? Valeu, galera, forte abraço, obrigado.